Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Esperando o professor Gustavo Rocha entrar para iniciarmos às 8 horas. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Esperando o professor Gustavo já para iniciarmos aqui, pessoal. Boa noite, professor. Peço agora a participação para podermos iniciar, tá bem? Agora sim. Aparecemos lá e aparecendo aqui. Beleza? Aê, maravilha. Inverti. Boa noite aí, professor. E aí, Boa noite, tudo bem? Como é que tá? Tudo de ordem. Tudo jóia. Vamos iniciar essa noite aí, nessa live aí. Claro. Cheio de ideias aí, de deixar essa galera aí bem entusiasmada, né? Com certeza. Pois bem, Quer que pessoal. comece ou tu quer esperar um pouquinho? Não, vamos iniciar já, porque já são 8 horas e 3 minutos. A gente já vai iniciando, porque senão a gente termina penalizando quem já entrou, né? Então vamos lá. Claro, com certeza. Bom, pois bem, pessoal. Hoje, eu, Wilson Roberto, e o professor Gustavo Rocha vamos falar um pouco sobre o futuro da advocacia, os desafios, as mudanças e o que terá de bom em tudo isso. E o professor Gustavo, eu peço até mesmo cordialmente que ele dê esse start agora nessa live. Tá jóia. Eu agradeço o convite, Wilson, em primeiro lugar. É um prazer estar contigo e com todo mundo que está nos assistindo. E dividir um pouquinho de experiência e dividir principalmente, eu acredito, digamos, para o pessoal ficar empolgado que as mudanças são muitas, não são poucas, mas são mudanças que realmente vão impactar positivamente, no meu ponto de vista, a advocacia. O que eu vejo com o advogado do futuro? Nós já temos visto pesquisas a nível nacional e internacional que trazem N desafios. Entre eles, negociação. Entre eles, habilidade de relacionamento. Entre eles, tecnologia. Mediação também, né? Mediação também. É algo que está muito forte hoje. Inteligência artificial, né? Sim, a questão da inteligência artificial dentro da tecnologia. A questão hoje da chamada jurimetria, que é a utilização dos dados. E daí vem um canal, né, que eu acho que são dois pontos que nós podemos explorar um pouquinho para o pessoal aproveitar,
que é tanto o uso da própria inteligência artificial, que é algo que muita gente conhece e outros nem tanto, e o próprio uso dos dados. Porque o que se vê hoje? O pessoal muitas vezes fala em dado e não sabe o que é um dado, não sabe o que é informação. Nós estamos às vésperas aí da Lei da Proteção de Dados entrar em vigor em 2020, que um ano é muito pouco tempo. E quando tudo isso acontece, a advocacia começa a se revolucionar. Ela já passou por outros momentos, né? Nós já vimos a advocacia se reinventar em outros aspectos. Mas hoje, principalmente, penso eu, a advocacia está começando a entrar num patamar em que a revolução está muito rápida. Ela deixou de ser uma revolução que dá tempo de tu pensar, de tu estruturar. Cada vez mais a gente tem que estar observando o mercado de frente para que a gente possa buscar soluções práticas para o próprio direito que está se revolucionando. Muito além do que a gente vê na televisão, muito além do que a gente vê nas mídias eletrônicas. Quer dizer, muito além daquilo que é o tradicional já, que é o marketing e outras questões. Eu diria que o advogado do futuro é aquele que vai ter que criar uma percepção do direito diferente também do que ele está enxergando hoje. Senão ele vai ficar, com certeza, fora do mercado em pouco tempo, em poucos anos, na verdade. Vai estar uma advocacia muito mais qualitativa do que quantitativa. O profissional que tem um maior grau de estudos, uma especialidade, até mesmo, vai ter um diferencial. Apesar de ser muito favorável à especialidade, também, doutor Gustavo, eu digo uma coisa a todo mundo, que eu procuro também ler um pouco sobre todas as demais áreas, porque eu digo que o direito conversa entre si, e às vezes eu consigo uma solução para um caso de um cliente, justamente porque eu procurei um dispositivo de uma outra lei, de uma outra área, que solucionaria o meu caso. Sim. E hoje eu vejo que o pessoal está se especializando muito e esquece também de ver as outras áreas. Sim, de ver o direito holístico, né? Isso. Isso também é teratológico, né? E também tem que ter também é como o meu ex-orientador dizia sempre, o direito conversa entre si. Você não pode ficar tão somente 100% especialista. Você vai ser especialista, sim. Claro. Mas não deixe de conhecer as outras áreas, porque a solução do seu caso, na sua especialidade, pode estar em outra área. Sim. E hoje essas outras áreas envolvem tecnologia, hoje essas outras áreas envolvem a questão dos bancos de dados, hoje essas outras áreas, elas são além também do direito, né? Elas estão além, né, da fronteira do jurídico, digamos assim. Porque muita gente fica, às vezes, atrelado nos seus estudos e na sua profundidade e acaba entrando naquela ideia, não, eu conheço tão bem uma área, por exemplo, quantos advogados se especializaram ao longo dos anos na área trabalhista? E a reforma trabalhista veio aí e muitos, que eu conheço, alguns que prestam consultoria, estão ampliando áreas. Por quê? Porque estão vendo, não é que a advocacia trabalhista vai acabar, mas é que ela vai ter um nicho de mercado, uma forma diferente, com ganhos menores do que já foi no passado. Assim como a advocacia, por exemplo, previdenciária dos anos 90, era muito diferente da advocacia previdenciária hoje, em termos de resultado. Há uma reinvenção em relação a isso. E colocar aquela velha discurso, né, da administração, colocar todas as cestas dentro todos os ovos na mesma cesta é um risco. Eu creio que hoje o advogado... de ouro tem que fazer o network, né? E até mesmo que é uma prática nossa também. Até fiz uma boa experiência agora em Brasília, foi do que unirmos diversos advogados em um prol comum, justamente para termos um full service, em que cada um atua na sua determinada área, a gente conversa entre si e encontra soluções as mais diversas. Eu tenho falado muito nas minhas aulas justamente que o advogado não pode enxergar o colega como um inimigo. Bem pelo contrário. Quanto mais ele conseguir se relacionar, quanto mais ele conseguir fazer o trabalho dele se desenvolver de uma forma plena, angariando valor, né, dando valor em relação ao seu próprio trabalho, vai ser muito mais fácil para ele no desenvolvimento. E às vezes falta essa percepção também. Muitos profissionais se fecham no seu mundinho e acabam não enxergando, na verdade, o que está acontecendo ao redor. Eu vejo também que talvez pensando nessa advocacia do futuro e pensando justamente nos termos que nós falamos no início, negociação, mediação, tecnologia, o advogado tem que entrar com a mente mais aberta para as novidades. Eu acho que muito mais que isso é o networking.
Porque Sim. hoje tudo é rede social, é social networking. Ou seja, a cada dia, pessoal, estamos mais dependentes dos outros do que em outrora. Ah, sim, sem Porque sombra de dúvida. hoje você precisa de cada vez mais pessoas. Hoje, por exemplo, eu tenho acesso ao todo o Brasil, posso peticionar em qualquer lugar do Brasil, sem nem lá ir. Faço tudo via internet, pessoal. Isso aí o quê? Gerou custos também, porque eu pago mais anuidades, e até mesmo uma necessidade, até mesmo da OAB também, como eu falei ontem, pensar em fazer um ABzão, que seria uma licença que permitisse que você tivesse Atuação inscrição nacional. nacional. Como já tem Claro. no CREA, não posso confirmar tal, mas, salvo engano, minha tia disse que existe o que eles chamam de CREAM, que nada mais é que uma possibilidade de você encher em qualquer lugar do Brasil. E eu acho Sim. que isso está muito mais patente e necessário ocorrer na OAB nos dias de hoje. A questão do networking, inclusive, tem um aspecto, até eu escrevi um artigo há poucos dias sobre esse assunto, onde ele entra nos 3 níveis, né, do networking. Então, para te construir, para te manter e para te deixar ele vivo, né? O que eu vejo muitas vezes é que o pessoal, às vezes, constrói o networking, mas depois só busca aquele networking quando há uma necessidade muito premente. Ele não mantém aquele networking ativo, não faz um exercício para conversar com as pessoas, para ver uma troca, para ver justamente o que tu falou. Poxa, eu vou integrar os escritórios, eu vou buscar informações, eu vou falar com o meu colega do Pará, como eu vou falar com o meu colega do Sul, eu vou falar com questões diferentes e fazer com que as pessoas se sintam próximas umas das outras. E não aquele sentido de uso, né? Apenas uso. Até porque o networking, na verdade, pressupõe relacionamento. E relacionamento traduz isso. E relacionamento constante. Não Exatamente. É aquele só que você quer resolver um problema pontual. Eu digo que uma coisa que eu falava muito na Rede Ju, quando eu fazia parte, sim, e que mesmo tendo saído de lá, a minha relação ainda permanece lá, era que eu ganhei um ano como o maior gerador de negócio em valores para a rede, e no ano subsequente eu fiquei em segundo lugar. Por quê? Sim. Porque eu sempre procurei utilizar aquela rede, aquele networking, em prol comum. Enquanto que uns queriam observar seu próprio umbigo, eu estava lá para querer trabalhar em prol comum. E essa ideia da coisa fluir lá, até mesmo que nós conversamos lá, Gustavo, e nós conhecemos pessoalmente lá, foi o quê? Essa necessidade de criar. Tanto é que eu atuo no Brasil todo ainda, através do network que eu criei dentro da Rede Ju. E eu tenho muito a agradecer isso. E é isso, pessoal. Procurem sempre criar uma política constante de relacionamento. Se você tem uma tese, divulgue essa tese para o seu colega. Mesmo que ele corra e possa roubar a sua tese, você fez sua parte. Você procurou ele. Na próxima vez você não vai mais procurá-lo. Você tem que abrir também. Muitas vezes, muitas pessoas chegam para mim e dizem, rapaz, você fala demais, às vezes. Eu sei, mas eu posso estar dando a solução, o peixe, né, como dizem. Sim. Mas é isso também que me propicia fazer meu networking. O pessoal me procurar fazer esse tipo de relacionamento, que hoje é o mais essencial. Até mesmo que, se não conseguirmos manter isso, serão os robôs, os crawlers, tudo, serão cada vez mais fáceis de roubar a nossa função. Porque enquanto nós conseguimos ter um relacionamento social, eu espero que esses robôs não cheguem a esse ponto. Até mesmo saiu alguma lei que não venha permitir esse nosso diferencial, não é, Gustavo? Do ser humano. Sim. Eu vejo com bons olhos a questão do relacionamento, assim como vejo com bons olhos que as pessoas, a tecnologia, na verdade, como você está falando dos robôs, eles não conseguem não somente não fazer relacionamento, como eles não conseguem ainda fazer uma construção de um pensar lógico e cognitivo como nós fizemos. Então esse nosso relacionamento, que é lógico, cognitivo, inclusive intuitivo, muitas vezes, é do sentir, né? É de ter empatia, é de encontrar pessoas que nos agradem, tanto na conversa quanto no discurso, e troca de ideias e por aí afora. A tecnologia não chega nem perto disso ainda. Talvez um dia chegue, não sei. Isso. Mas também é o seguinte, eu digo que a lógica é o que mais falta nos advogados, Gustavo. Eu não sou
formado em computação, mas Sim. eu sei como funciona um processo de construção, de programação. Eu programei Sim. quando era adolescente. E Aham. esse pensamento, essa coisa enraizada da tecnologia, faz com que eu possa falar com tecnologia, com propriedade, com qualquer pessoa formada na área. Isso é o grande diferencial que eu tenho. E Claro. que propicia também uma coisa. Enquanto muitos advogados são prolixos e tudo mais, essa lógica que nós obtivemos, que eu obtive na área da tecnologia, na área da programação, a gente consegue uma solução mais rápida de encontrar uma solução em que, enquanto outros estão procurando uma solução muito mais prolixa, muito mais não objetiva para chegar ao resultado. Claro. É o famoso if you then, né? Quer dizer, se tu vai fazer, para isso, vai acontecer aquilo. A lógica de programação básica, né? Então, tu entra hoje dentro da própria advocacia, eu concordo, há um caminho muito prolixo entre os advogados, e digo mais, a simplicidade cada vez mais tem conquistado o próprio cliente. Sim, porque o cliente claro. se encanta. Sim, claro. O cliente se encanta com isso. Sim. Se encanta, Até na verdade, mesmo, pela objetividade, né? Não, claro, e até eu mesmo, Gustavo, minhas petições hoje, não coloco mais o número do processo, eu não coloco mais o número da vara, eu não coloco mais o número da parte. Digamos, eu quero pedir uma guia de levantamento, uma vara judicial para fazer o saque. Sim. Eu boto lá, excelentíssimo senhor juiz desta vara. Cível. Processo, não por nenhum. Autor, autora, devidamente qualificado, qualificada. Para vem requerer a expedição da guia de levantamento, do alvará judicial. Nesta data, a cidade assina. Ou seja, eu não preciso mais dessas informações, por quê? O processo ele é eletrônico. Você já fez toda a parte da distribuição até chegar nos autos. Sim. É muito mais um procedimento de cota, como usam os juízes e os promotores, nos autos. É isso, pessoal. Sejam objetivos. Porque o tempo que você gasta para mudar a numeração do processo, o nome da parte, etc., você já poderia ter feito 10 peticionamentos de uma competição padrão, que vai ter o mesmo objetivo. E até hoje, eu nunca vi juiz nenhum reclamando. Mas só um reclamou perguntando a que parte eu me referia. Mas eu disse, doutor, só tem um autor, está claro que é ele mesmo. Sim, né? quem é? É necessário de eu fazer a sua definição, né? E é isso que eu acho. Eu acho que a gente tem que pensar mais em ser práticos e não prolixos. Eu acho que a palavra que tu usou justamente era o que eu estava querendo colocar, que falta muito, é o pensar. E falta também, além do pensar, no meu ponto de vista, embora na classe jurídica ainda exista um pouco mais isso do que em outras classes, falta muita interpretação de texto. Porque às vezes o que se pede é A e a pessoa responde B, C e D, mas não fala do A. E reclama muitas vezes do que está fazendo. E muitas vezes nós percebemos isso no dia a dia, quando as pessoas nos perguntam alguma coisa. É a velha história que eu digo para as pessoas, gente, meu WhatsApp é tal. Mas quando tu me mandar um WhatsApp, eu não tenho bolinha de cristal para adivinhar quem tu é. Te apresenta? Ou seja, uma coisa básica, elementar. Sim. Se a pessoa pensasse o que ela está fazendo, ela faria isso. Mas não, ela entra em contato contigo, fala um texto enorme e a primeira pergunta que tu faz é: quem és tu? Ou seja, qual a tua apresentação, qual é a tua característica para estar me dirigindo a palavra? E aí fica aquela coisa engraçada, a pessoa, desculpa, etc. Não, é o básico. Se tu tivesse pensado, tu não faria isso. Nós pulamos essa parte por quê? Porque o automatizar o processo ficou simplificado. E eu teria muito medo, se eu fosse profissional hoje do direito, da automatização. Porque a automatização, a tecnologia faz e faz melhor. O pensar é que é o nosso diferente. O pensar é que nos faz diferente e nos cria procedimentos. E aí, como tu utilizou, né? Utilizando justamente o que nós conversamos até agora em termos de networking. Clarice. Desculpe? Não, a Clarice fez um comentário, eu disse verdade. Ah, tá. Tranquilo, eu não estava prestando atenção nos comentários. Mas eu vejo com muito bons olhos a questão do networking em relação ao próprio pensar, porque tu exercita com outras pessoas as dificuldades, a realidade dela, o que ela está enfrentando. Quer dizer, tu acabou de dizer por um exemplo do forma que tu peticiona.
Outras pessoas que estão nesse fórum podem pensar, poxa, eu poderia fazer o mesmo e nunca fiz. Num network simples, através de uma rede social, ela pode ter criado uma ideia de fazer algo diferente. E é aí que eu vejo Sim, claro. o bacana de se trocar experiências, claro, né, e de não ficar naquele ranço. Não, eu tenho conhecimento porque eu tenho X anos, ou eu tenho conhecimento porque eu estudei muito, ou eu tenho conhecimento pelo motivo que for. Bem pelo contrário. Não. Quanto mais conhecimento, mais tu divide. Sim, claro. Outra coisa, o que eu vejo também é que se você conversar mais, eu pergunto muito. Eu não tenho vergonha também de perguntar, ligar para um amigo e perguntar, amigo, o que é que você acha sobre isso? Quando ele dá uma lida na minha petição, às vezes fala, você está muito objetivo, você não chegou ainda na questão. Isso é normal, pessoal. Ninguém é perfeito. E a interação é que faz a melhoria. Isso, claro. E errar é humano. Errar Sem sombra de dúvida. Por exemplo, fundos de investimentos, eles costumam investir em startups se você pelo menos já quebrou 2 ou 3 startups. Por quê? Porque ele já sabe que você vai fazer de tudo para não queimar a quarta, a terceira, a quinta. Então, aprendeu, a né? experiência de vida é você apanhar também. Claro. Roberto Barinho fez o Império aos 60 anos de idade. Sim. E apanhou muito antes. Tarde. Com certeza. E nunca é tarde. Entendeu? Então é isso. A gente precisa interagir cada vez mais. A gente precisa dialogar. E às vezes eu acho também que até os órgãos criam dificuldades para si mesmo, entendeu? Por exemplo, no mês passado, uma autoridade, a autora certificadora que eu trabalho com ela, já tinha enviado a cadeia nova dela para todos os órgãos, tudinho, desde novembro. Já tinha sido divulgado no ITI de novembro, por exemplo. Eles não atualizaram as cadeias do PJE, por exemplo. Nossa. E por quê? E quando eles deram conta que nós ligamos reclamando, quando eles instalaram, deu tilt geral. Claro. A solução, quem achou, fui eu. E eu não sou programador, e não fui eu quem desenvolvi o PJE, por exemplo. E o pessoal do CNJ, para entender isso, como é que um advogado que não é formado em informática, por exemplo, quer dar uma aula para a gente para resolver esse problema. Para isso, passou 3 semanas para resolver o problema, quase. Eles não entendiam que a solução era tão simples que não precisava toda aquela confusão de, às vezes, você querer o resultado de um meio, enquanto do lado tem uma gambiarrazinha que você resolve bem mais fácil. Sim. Tecnologia tem disso muito, né? Tecnologia passa, às vezes, por tu não entender o que está acontecendo e vem o outro, dá um clique e resolve a situação. Está entendendo de uma maneira mais simples, inclusive. Não, claro. É como um professor de física também no ginásio, em que ele chegou para a gente e disse, rapaz, eu tive um aluno tão inteligente uma vez, que ele era tão bom em matemática, que eu peguei a lousa, fiz o cálculo físico todinho, de um canto a outro. Quando ele chegou para mim, ei, professor, vem cá, por favor, o que é que tem? Sabia que esse cálculo que o senhor faz resolve com regra de 3? Aí ele disse, calado, eu não sabia, fique calado, que não vou passar vergonha aqui agora. Tu vê que interessante. Sim, claro. São questões que simplificam. Sim, então, a gente tem que ser aberto à simplicidade. Às vezes eu digo para o cliente, só isso resolve? Claro. Eu não vou lhe cobrar porque eu vou ter dado essa dica para você. Entendeu? É a mesma coisa. O pessoal estava perguntando, minha esposa está participando de concurso público e tudo mais. O aditivo do contrato não foi feito ainda, ela é administradora lá. Eu digo, rapaz, você não já assinou o aditivo? Já. Você não tem o contrato de venda das cotas? Tem. Faça o seguinte, cara. Notifica todos os sócios, notifica a junta comercial, notifica a Receita Federal, e você vai ter a prova do que você fez, o requerimento de inscrição retirada. Ninguém vai... Você renunciou e você já comunicou a venda. Está no seu imposto de renda, vai estar em tudo. Então, poxa, é só isso? Claro, você comunicou. Se o contrato não foi levado a cabo do registro, não é culpa sua. Você já assinou a sua parte. Não é verdade? Claro.
É uma questão, tem uma frase de bordão, né, que o pessoal chama, que coloca isso bem claro. O difícil é ser simples. A grande verdade é essa. É muito fácil tu ser complexo, é muito fácil tu ser uma pessoa que dá uma volta para falar a mesma coisa, e tu ser objetivo, direto, franco, é muito complexo na maioria das vezes. Infelizmente também porque exige muito do pensar, né? Pensar que antes teve um procedimento tal para que agora eu fale de tal forma e depois haja de tal outra forma. Que foi o exemplo que tu deste, quer dizer, há um ato com causa e depois com consequência. Então, sim, claro, as pessoas muitas vezes não pensam nisso. Elas não colocam isso em prática e nem enxergam o que está diante dos olhos, por quê? Não é que seja difícil porque não estudaram, muitas vezes é porque falta esse exercício do pensar. Ela quer a coisa pronta, né? É como a gente costuma brincar, eles querem modelo, eles querem chegar em situações que sejam todas elas fáceis, digamos assim. Quando, na verdade, o pensar é que vai te levar para uma liberdade plena. Principalmente na tua carreira, eu diria. Não, claro. E outra coisa também, em nenhum momento também, o modelo pode ser também maléfico. Porque você, né? nunca fez um determinado processo, uma determinada ação, e ali vai te dar o norte de como você escrever. Claro, ele é o pensar, né? Ele pode ser uma ideia. Agora, ele não poderia ser o Ctrl-C, Ctrl-V. Essa é a diferença. Né? Sim. Por aí que eu vejo também. Entendeu? Até porque o Ctrl-C, Ctrl-V, por exemplo, uma das coisas que surgiu um tempo atrás, que assustou bastante advogado aqui no Brasil, foi quando uma empresa inglesa, se não me falha a memória, instalou sede no Brasil, fazendo o mesmo serviço que ela faz lá na Inglaterra. Que é, eles instalam totens em shoppings, onde tu pode selecionar para fazer contratos. Tu vai lá, passa teu cartão de crédito, diz qual é o tipo de contrato, bota os dados num terminal e a máquina te dá o contrato pronto. E vem uma enxurrada de gente falando, mas vai acabar com a advocacia, vai acabar com os advogados. Eu digo, gente, essa máquina vai fazer a mesma coisa que entrar no Google e digitar contrato. É o que ela vai fazer. Ela não tem o pensar, ela não tem a linguagem, ela não sabe os meandros, ela não sabe o detalhe, ela não exerceu nada além do simplista e simples mesmo modelo. E é por isso que eu digo, a advocacia não é isso. A advocacia é o pensar. E é aí que está um grande diferencial que a tecnologia não alcança e que falta, no meu ponto de vista, para o advogado entender que se ele quer chegar lá, no futuro, ele vai ter que exercitar isso de uma forma diferente. E de uma forma mais plena. Ele tem que saber também como conversar com essa tecnologia. Claro. Porque tem muitos que criam... interagir não. Eu digo mais assim, conversar, porque ele tem que... Não é só interagir, ele tem que saber os meandros da coisa. Ele não pode ficar de uma forma estática. Ele tem que procurar saber se vai para um lado esquerdo, para o lado direito. Porque a inteligência também tem que ter seu lado, tem suas opções. Você tem o seu discernimento de escolher o que você quer fazer. E isso precisa saber com seus comandos. Estudar como usa o Google, por exemplo. Hoje, pessoal, muita coisa da minha vida, do que eu encontro, é através do Google. Muita informação eu consigo obter lá porque eu já aprendi como o Google funciona. Enquanto que outros não sabem utilizar sequer as palavras-chave ideais para chegar aqui naquele conteúdo. Claro, o conhecimento específico. Entendeu? E para te ter uma ideia de como isso é antigo, e as pessoas às vezes não procuram, em 2001, há 18 anos atrás, eu já dava um curso na OAB aqui gaúcha, que era ensinando a pesquisar em buscadores, que na época tinha mais de um, né? Tinha mais que o Google. Tinha o Google, KD, Altavista, Yahoo. Dava um curso para ensinar para eles como pesquisar. Ainda, né? Só que 80% do Brasil, 100% ainda é Google, né? Ah, não, com certeza. Hoje eu particularmente utilizo o DuckGo, mas o Google é muito bom. O Google é fantástico, em termos de pesquisa, em termos de resultado e em termos também de integração entre os serviços dele. Né? Isso é fantástico. Aliás, se o advogado aproveitar essa integração, ele vai ganhar muito tempo, né? Utilizando a tecnologia a favor dele. Quer dizer, quantos e quantos advogados têm um smartphone, por exemplo, e não utilizam um assistente pessoal? Quantos e quantos advogados têm um smartphone, por exemplo, e não fazem a integração básica para ter agenda dentro dele, para ter... responder. Às vezes eu vejo advogado que não responde e-mail no próprio celular, que é um absurdo. Pelo tempo que ele perde, muitas vezes esperando uma audiência, pelo tempo que ele perde, às vezes dentro de um avião, ele não utilizar a ferramenta a favor dele mesmo. Sim, claro. Por falta de conhecimento, porque não quer, porque não gosta.
Claro, e quando eu chego na minha máquina, por exemplo, o pessoal até chega e pergunta, por que você usa com 2, 3 celulares? Rapaz, ó, aqui está a metodologia, eu posso estar muito habituado para eles. No Uhum. entanto, eu faço tanta coisa neles que eu tenho possibilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não fico Claro. bitolado, não fico preso a uma única situação. Sim. Isso é muito importante. É Isso é... criar sempre um plano de contingência, né? Você nunca está Claro. dependendo só de uma solução, mas sim de outras soluções ao mesmo tempo. Sim. Ando, de preferencialmente com 2 laptops, Uhum. com 2 celulares, etc. Por quê? Porque sempre tem que ter um escape. Sim. Porque, por exemplo, no uso da certificação digital, às vezes é muito problemático o uso do Mac. Claro. Ou você faz um bootcamp, ou você faz outra coisa, e para poder fazer essa utilização. Então, se Sim. você não tiver um meio, você tem que usar outro, pessoal. Não adianta Claro. ficar preso a única solução, que a solução mais simples vai estar do seu lado, uma mais complexa também. Sim. Optar por uma tecnologia, na verdade, não é excludente de outra, né? Acho que Sim, isso é uma sim. coisa muito importante. É optar aquilo que é melhor para ti, aquilo que tu acha que é mais adaptável e que para ti é mais palatável em termos de utilizar aquilo de uma forma plena. Eu sou um cara que troco muito, porque eu gosto de trocar efetivamente. Então eu navego, né? Já naveguei em ambiente Mac, Windows e Linux. E para mim já tive celular da linha iOS, da linha Android e por aí afora. E vejo que isso para mim me proporciona um pensar muito BlackBerry. bom. Sim, BlackBerry na sim. época, sim. Na época eu usei. Foi uma coisa muito interessante na época. E a única que eu não tive até hoje foi o Windows Phone. E agora já acabou também, então não Já terei. acabou o Windows Phone? Não sabia. Eles fizeram um projeto de não dar sequência em. Estão tirando de vários aparelhos. Ah, é? Tem essa questão aí. Mas eu estava tendo uma conversa para te ter uma ideia Mas estão ontem. fazendo também, mas estão fazendo o quê? Eu acho que estão também manipulando também a forma também de usar o Windows, como ele fosse Sim, uma mudou muito. versão versionada, né? Que roda em qualquer dispositivo, né? Desde Não, o e o Windows celular. aprendeu. Eu acho que o Windows, na verdade, a Microsoft aprendeu com o mundo, na verdade, de que a forma que ela cobrava também não estava das melhores formas. Hoje ela cobra de uma forma diferente. Hoje eu assino o Windows e assino o Office por um valor baixo por ano, tendo atualizações junto nesse pacote, né? Ou seja, ele usou aquela metodologia SaaS, né? Software as a Service, que é muito antiga em software, mas é uma metodologia Mas muito isso, inteligente. eu sei, mas isso também foi até o que eu falei na minha tese de doutorado, Uhum. Gustavo. Isso também foi decorrente também das brigas também com as empresas de segunda mão de software. Sim. Entendeu? Isso também porque eu quero o direito à diluição, né? Uhum. Que uma vez você coloca o produto no mercado, você não pode mais controlá-lo. Então, se eu tenho uma Sim. licença do Windows que é perpétua, como antigamente era, e eu chegar só, aqui está o CD de instalação, está tudo, eu apaguei a minha máquina. Está aqui para você Uhum. agora. A pessoa podia. E tinha também diversas empresas também, que principalmente com a Adobe e tudo, lá na, lá na Alemanha, criaram também que eles compravam o pacote completo de softwares e vendiam cada licença, a licença é partida, vamos dizer. Eu Sim, tenho particionado. Photoshop Uhum. aqui, eu tenho um Claro. Photoshop aqui, você fica com Photoshop, eu quero o Lightroom e eles saíram dividindo. Então, a forma que eles encontraram para fugir dessa forma de haver a diluição e não haver também mais a possibilidade de repassar de um para outro foi a criação de uma licença mensal, Sim. etc., anual, daquele produto, entendeu? Para reduzir cada vez mais esse laço, essa coisa aí de ficar preso, entendeu? Claro. Os softwares mais antigos não tinham isso, né? Inclusive softwares jurídicos. Mas há uns bons anos já vem, a grande maioria deles já vem se vendendo como um serviço. Isso é uma coisa já dentro da software É jurídica, porque uma a coisa mais comum. recorrência, todos viram que a recorrência de valores pequenos são mais satisfatórios do que vender um produto muito caro e não ser vendido. Até Claro. mesmo porque na recorrência, se você cobra um valor baixo, estimula até muitas pessoas a contratarem e até chegam nem a utilizar. Sim. Eu particularmente, eu já devo ter contratado diversos serviços e nunca utilizei.
Ou Sim, seja, eu estava pagando mês a mês de um serviço que eu nunca utilizei. Ou seja, a empresa está tendo uma receita mas de não tem a um serviço que ela não contraprestação. está prestando. Claro, Por quê? contraprestação. Uhum. Não por opção dela, por opção minha. Sim, sem sombra de dúvida. Isso aconteceu, comigo já aconteceu também, e são situações que tu verifica ao longo do tempo, claro que tu precisa gerenciar melhor essas assinaturas e fazer uma lógica melhor. O que eu estava te comentando é que num grupo que é sobre desenvolvedores de software ERP, de várias áreas, né, não só jurídicas, que eu participo, eles estavam discutindo justamente a utilização dos assistentes de celular dentro dos softwares ERP como uma forma de integração. Para te ver como realmente o uso da tecnologia, se a gente começar a utilizar a tecnologia, se adaptar a ela, em pouco tempo, como já em outros lugares é mais comum, mas aqui no Brasil mesmo, nós vamos ter um resultado prático muito efetivo. Vamos começar a ter, na verdade, uma integração muito inteligente, o que eu vejo com muito bons olhos. E o advogado do futuro, como nós estamos falando, não poderia, né, ficar à margem disso. Deveria estar adaptado a isso, ou principalmente pensando em como ele vai fazer para se adaptar a essa realidade. Aí vem aquela questão que nós falamos, estudar, ir atrás, buscar os porquês, né, os conceitos, como eu gosto de falar. Acho que isso é uma coisa muito importante. Nós temos conceito para aquilo que a gente vai implementar. Em termos de sistema, em termos de vida. E você também falando em conceito, você nunca deve ter pré-conceito. É verdade. Você deve sempre testar as tecnologias, testar o novo, testar tudo. Claro. Lembrando, nem tudo novo é melhor que o velho. Os velhos podem ser até melhor. No entanto, você tem que fazer os testes e também saber o que é bom. Sim, sem sombra de outra dúvida. coisa, pecar sempre pela segurança dos dados, pessoal. A maior briga hoje dos Estados Unidos com a China, por exemplo, é de dados. Não é barreiras alfandegárias, pessoal. É de dados. Ou seja, os Estados Unidos acusam a China de roubar dados confidenciais, arquivos confidenciais, de desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de armamentos, de tudo isso aí, pessoal. E muitos amigos já me disseram dos Estados Unidos que um grande vilão nos Estados Unidos para escritório de advocacia é os servidores desses escritórios de advocacia serem invadidos para que o outro escritório tenha toda a sua base e saiba o que você está prevendo, que você vai fazer nos seus processos para ele poder lhe atacar já antevendo os seus passos. Claro. Isso é uma realidade que nós temos até no Brasil. Dentro de algumas consultorias que eu implementei, nós tivemos alguns níveis de segurança em algumas áreas do direito, a exemplo do criminal, por exemplo, e outras, que eram inclusive offline. Ou seja, sim. A melhor maneira de tu não ter um dado invadido é ele ser offline. É um nível de segurança hard, claro, não, quase que analógico. Mas melhor meio para não ser de segurança, ele não existir. Ah, sim. É a mesma coisa. Existem servidores que são postos em um Tier 4, por exemplo, são SARS-CoV Tier 4, que tem 4, 5 camadas para chegar até o servidor na ponta final. Sim. Armamento, acompanhamento. Você já entrou numa sala cofre, Gustavo? Sim. Já entrei na Embratel, já entrei em algumas. Mas Tier 3 ou Tier 4? Sabe dizer? Mas não me lembro que faz um tempo já. Eu me lembro, o nível de segurança era tão alto que tu não tem um determinado lugar que só a máquina entra, o ser humano não entra. Não, o ser humano entra, mas ele tem que ter nesse acesso. Caso, né? Ele tem que ter acesso à máquina, ele tem que ter uma chave dele própria, tem que estar acompanhado, tem que estar na presença de outra pessoa também, que tem também a senha, para até fazer biometria com íris e tudo mais. Ah, não, tá, não. Eu fui em questões de segurança que era do tipo, se der qualquer princípio, por exemplo, até de incêndio ou coisa parecida em termos de nível de segurança, eles tiravam o oxigênio da sala. Então tu não podia entrar na sala mesmo. Era tudo remoto, robôs que entravam remotamente. Não, claro. Eles têm de sucção, que pegam todo o oxigênio. Então é isso, pessoal. Exatamente. A tecnologia é essencial. Saiba utilizá-la, mas saiba cuidar bem dela também. Meus dados, eu faço backups e mais backups. Porque uma vez já roubaram meu laptop e só eu sei para que foi o trabalho para recuperar, a quantidade de tempo que eu tive para reparar todas as peças e tudo mais, que eu já tinha tudo pronto. Eu tive que fazer tudo zero.
praticamente. Sim. Então, hoje, basicamente, por exemplo, minha conta do Gmail, ela é ilimitada. Eu posso ter capacidade de mais de um tera, por exemplo, porque a partir de 5 contas profissionais do Google, por exemplo, suas contas de qualquer conta associada àquele domínio, por exemplo, se você pagar a conta full, mais de 5 contas já te dá a permissão de você armazenar ilimitadamente qualquer serviço. Google Drive, Gmail, etc. Eu faço esse uso, pessoal. Isso aí é essencial para o seu dia a dia. Até Sim, mesmo isso é para provar algo que você conversou. Eu garanto aí que diversas pessoas já perderam diversos e-mails. E pode ter diversas dores de cabeça para fazer prestação de contas para um cliente, por exemplo, que autorizou um determinado acordo, autorizou alguma coisa e não tinha como provar. Sim, seja o que for, né? Entendeu? Backup nunca é demais nesse aspecto. Hoje a nuvem facilita muito, né? Em qualquer plataforma, inclusive no teu celular ou tu fizer no teu computador ou fizer em qualquer plataforma, Windows, Linux, Mac, tu vai ter todas elas sincronizadas ao mesmo tempo. Então, utilizando uma tecnologia realmente simples como a do próprio Google, que é o Drive ou FileStream, que eles estão usando agora, é uma tecnologia bem útil, barata e muito eficiente em termos de backup e em termos de resultado. Melhor até do que às vezes em software, utilizando o próprio Gmail. Claro, até inclusive mesmo o maior exemplo de cloud é o Dropbox, né? Que eles fizeram, a maior pegada deles foram o quê? Convidar pessoas, dando a cortesia de até 2 gigas. E hoje, a Dropbox, quando já tentou ser comprada pela Apple, por tudo isso aí, e ela não foi aberta até hoje, porque ela sabe que ela, quando for aberta na Bolsa de Valores, ela vai valer mais de 10 bi, 20 bilhões de dólares. Apesar de ela ser uma empresa pequena, né? Nasceu muito pequena, Sim. em relação às demais, né? Mas ela, no mercado dela, ela tem integração muito mais interessante do que a do Google Drive, com o OneDrive da Microsoft, etc. A utilização de cada um, né? Eu vejo que tu usando plataformas do próprio Gmail, eu particularmente utilizo todas as plataformas do Gmail, tu começa a ter uma integração muito fácil entre os teus serviços e tu pode utilizar o serviço, na verdade, cada vez melhor. Aí de uma maneira muito mais barata, né? Por exemplo, tu comparar a própria suíte do Google em relação a editor de texto, planilhas, etc., com o Office, por exemplo, online, tu vai ter, na verdade, um serviço comparativo entre ambos do online, né? Dá para comparar, entre eles um Google muito mais barato. E é claro, aí tu vai ter que fazer aquela premissa, tá, mas eu vou ter que abandonar o meu Word, então, eu vou ter que sair daquele bom e velho Word que eu tenho lá desde a versão 6.0, há trocentos anos. Bom, é uma escolha. Sim, é uma escolha de repente abrir a tua cabeça e começar a pensar em algo diferente, em algo novo, que pode te proporcionar, na verdade, benefícios de total liberdade de escrita. Tu começa escrevendo no teu computador, tu sai para pegar um Uber, tu continua fazendo a tua petição online, e quando tu chega em casa, se quiser finalizar, dá para finalizar na tua casa em tempo real. Algo que antes era totalmente impossível. Era pendrive para cá, pendrive para lá, onde é que está a versão atualizada, sei lá onde é que andou. Antigamente era datilografia ou a mão. Sim, tá, né? Falando da época de computador ainda, né? Mas se você fizesse a mão, se errasse alguma coisa, você tem que começar a escrever tudo de novo. A folha inteira. Isso aí, olha. Ou tudo, né? Dependendo do que for, tudo, claro. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Doutor Gustavo, só tem mais alguns minutos aí, porque o Instagram ele limita em 1 hora. E Perfeito. 15 minutos restantes aí, eu queria abrir um espaço aí para o pessoal fazer algumas perguntas, até para melhorar o nosso querido bate-papo de hoje. Claro. Se tiver algumas perguntas, a gente avança. Acho que o pessoal não está tem nenhuma dúvida hoje, não, por hoje. Sim, é um bate-papo, na verdade. Claro. Entendeu, Gustavo? E já pode marcar também já uma nossa próxima live já também. A gente pode fazer daqui a... Oi, Clarice, tudo bem?
pode ser buscado, base de dados aí vai fazer. Nós publicamos diversos textos lá no juristas.br, entendeu? Uhum. O doutor Gustavo também publica muitos textos e até Sim. peço normalmente aí que ele publique esses textos lá no site, para que vocês possam acompanhar sempre. Nós temos política lá nos juristas de tratar muito a tecnologia na advocacia, não só na advocacia, como no direito em geral. Entendemos que a necessidade é ampla, não apenas para a advocacia, porque Claro. se a advocacia estiver avançada e o judiciário não servirá de nada. Sim, sem sombra de dúvida. Eu tenho um bom material também, claro, de muito tempo já existente, no gustavorocha.com. Eu tenho agora programado nos próximos 2 meses aí, um calendário bem agressivo de conversas baseado em duas premissas. Uma delas envolve tecnologia e a questão de proteção de dados. Eu separei muito material e realmente estou publicando agora sistematicamente nas próximas semanas, durante esse mês de fevereiro e março, até abril, um material bem dedicado nesses 2 temas, que eu tenho me aprofundado até no estudo para divulgar para a classe também um pouco mais, até mesmo também envolvendo um pouco marketing e outras questões. Mas acho que tecnologia é um assunto que pesquisar é essencial. E outra coisa que eu te dou uma dica, né, para quem está pesquisando aí tecnologia, eu pesquiso assim também. Eu vou pesquisar uma notícia, um artigo, eu vejo qual é o ano que ele foi publicado. Em tecnologia, a gente tem que pesquisar as coisas que estão vindo, sob pena delas não valerem mais. Então tomem cuidado, na verdade, daqui a pouco de encontrarem artigos, até meus, por exemplo, de 2012. Daqui a pouco vai ter material lá dentro que não tem mais aplicabilidade prática, tendo em vista as mudanças de tecnologia. Isso é bastante relevante. No entanto, lembrando que nem tudo que foi escrito no passado também é para se jogar fora, viu, Gustavo? Não, concordo contigo. Não podemos jogar fora o passado, bem pelo contrário. A experiência, na verdade, é que nos traduz onde estamos hoje. A tecnologia eu falo só porque o pessoal daqui a pouco lê alguma coisa um pouco mais antiga e vai referenciar, poxa, mas isso aqui que tu está falando, nunca ouvi falar, ou não funciona, ou sei lá o que, o link está perdido. Pô, mas olha a data, né? Eu fiz MBA na NetGV, viu? Vivi o Gustavo, e gestão empresarial, e no módulo sobre marketing, o professor me contou, ficamos amigos, ele me contou que teve um aluno que levou um livro de marketing em sala de aula. Sim. E começou a contestar. Você está falando isso, mas fulano tal diz isso. Aí, tudo bem. Esse livro é de quando? Esse livro é de... Deixa eu ver aqui. Se eu não é tal ano. Você está falando de um livro de 6, 7 anos atrás? Uhum. O marketing, querido, é a coisa que mais se atualiza no mundo. A cada dia existe um diferencial gigantesco do marketing. Então, você quer dizer que esse livro de 7 anos está atualizado? E você, como diretor de marketing de uma empresa multinacional, você quer basear meu conteúdo, que eu estou dando aula hoje, nesse livro de 7 anos atrás? Então é isso, pessoal. Você tem que estar aberto a entender o que é interessante do passado e entender também a atualidade. Claro, sem sombra de dúvida. E tu imagina se ele tivesse montado uma aula baseado num livro de 6 ou 7 anos atrás. Que conteúdo que ele estaria passando, né? O que nós estaríamos falando aqui hoje também, né? Claro, sem sombra de dúvida. Tem que se falar sobre o que é atual e trazendo o que é bom do passado, sem sombra de dúvida. Pronto. Pessoal, muito obrigado por ter comparecido. Eu também agradeço ao professor Gustavo. Agradeço o convite mais uma vez. Para as próximas lives. Agradeço. E se quiser semana que vem, daqui a 15 dias, fica à vontade. É um prazer imenso esses bate-papos, porque com certeza. A gente bota as ideias em dia, como também a gente passa um pouco de conteúdo para os nossos queridos seguidores. Claro, com certeza. A gente cresce muito sempre na troca. Tá, um grande abraço, então, para todos. Né? Uma boa noite. Tchau, tchau.